Se eu te disser que o dinheiro que entrou na Bolsa Brasileira em 2025 praticamente entrou todo agora em janeiro de 2026, você vai achar que a Bolsa tá cara? Além disso, você ainda tem um fator na Bolsa que é oferta e demanda, tá? Que é muito importante, que talvez não falem tanto quanto você pensa. E outra coisa que a gente vai tratar nesse vídeo é os setores da Bolsa que ainda tem algum espaço para subir. Então fica com a gente que a gente vai trabalhar em cima disso. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a ideia do canal é falar exatamente tudo que eu comentei agora no começo. E outra coisa, explicar para vocês com um pouquinho mais de detalhe quais são os próximos gatilhos da Bolsa e o que você precisa tomar cuidado. Agora, em janeiro de 2026, a gente teve uma entrada na Bolsa de investimento estrangeiro e só de investimento estrangeiro de 23 bilhões de reais, tá? Esse volume parece alto e realmente é muito alto, tá? Isso aí é 90% do que entrou em todo 2025. Em 2025, a gente teve uma Bolsa no Brasil que andou muito, beleza, mas ela andou muito e os outros países também andaram, por exemplo, Peru, Colômbia, outros países emergentes também valorizaram. Por quê? Porque teve uma rotação global que a gente chama. Pessoal vendendo Estados Unidos, né, vendendo dólar para aplicar em outras moedas, aplicar em outras economias. Uma parte vai para uma Índia da vida, enfim, só que é um país com a bolsa mais cara. Quando o Brasil ele tá barato e tava muito, eu não sei se você lembra, 12 meses atrás a bolsa tava 110, 120 mil pontos. Então, quando você tem uma bolsa numa pechincha que tava, o dinheiro entrou a rodo e a bolsa andou. O que você precisa tomar cuidado daqui para frente? Todo esse rally em dólar que teve, para você ter uma ideia, em janeiro de 2026, a bolsa em dólar andou quase 18%, enquanto uma bolsa emergente ela andou em torno dos seus 9%, tá? Existe uma métrica geral para a bolsa emergente que tem vários países, foi em média de 9%. Comparando qual é o valor hoje, o preço justo, comparando o lucro, enfim, das empresas daquela bolsa, comparar com Brasil, Colômbia, Peru, Índia, África do Sul, pra gente ver em que patamar o Brasil tá. Coloca na tela também, tá? A gente tem muita imagem para mostrar para você que hoje o Brasil, ele andou muito, não tá mais barato, tá? Mas ele ainda é uma das melhores opções se for em termos de mercado emergente. Agora vem o ponto mais importante desse movimento, que é o que eu já estava antecipando um pouco para vocês. Quando se compra uma bolsa a 110, 120 mil pontos, preço-lucro, que é uma das métricas que a gente olha muito, ver quanto que o preço está sendo negociado ao lucro que as empresas dão, estava em 6 vezes. Quando ele está em 6 vezes, ele está muito longe da média histórica. Quando ele sobe, a bolsa sai de 120 para 180, 170 mil pontos, esse preço-lucro sai de 6, na mínima, né, quase, para 11. Sobe e rápido. Quando ele vai para 11, ele chega na média. Então daqui para frente, para você ter uma ideia, 50% das empresas, pelo menos hoje, quando eu faço esse vídeo no começo de fevereiro, estão sobrecompradas. Hoje você tem uma perspectiva de tanto subir quanto cair. Isso é meio óbvio, mas quando você comprou ano passado, no começo do ano, você tinha uma margem de segurança muito maior. É muito provável, muito mais provável que a bolsa saia de 6 vezes para 11 do que de 6 para 2, né? Então você tem uma margem ali de que a probabilidade de subir é muito alta. Agora não, agora está na média. Concorda comigo que tem que ter um gatilho para ela continuar subindo? E é isso que a gente vai tratar. Falar para você quais são os setores que você pode ficar de olho, não estou dizendo para você comprar, mas para você ficar de olho, quais andaram, quais são os movimentos que podem fazer que ela continue subindo. A gente tem hoje no Brasil um juros muito alto. Em outros vídeos do canal, a gente já falou para você que juros de renda fixa, ele não é só o CDI. Também tem, por exemplo, inflação mais alguma coisa. E hoje essa inflação mais 7, 7,5, ela ainda não cedeu, vamos dizer assim. Historicamente, pode colocar na tela, quando esse juro real, né, que é a CNTN-B, esse que está em cima, ele cai, normalmente a bolsa sobe. Só que ela não caiu ainda e a bolsa subiu. Observa que foi um fator muito diferente. Tanto que, quando a gente olha quem comprou bolsa, foram investidores estrangeiros. Você, eu, investidor de varejo que a gente chama, e os fundos no Brasil, os bancos, eles não compraram. Então isso pode ser um segundo gatilho. Hoje, existe um juros muito alto no Brasil e ao longo de 2022, até hoje que a gente está falando em 2026, a gente não teve mais IPO,
entrada de novas empresas na bolsa. A gente teve redução de empresas na bolsa. 39 empresas deixaram de ficar listadas em bolsa, foram recompradas e fecharam capital. Saíram de capital aberto, capital de bolsa, e fecharam, porque elas entendem que a ação está sendo negociada muito barato, então faz sentido os donos recomprarem, botam em tesouraria, fecham capital e depois eventualmente eles abrem de novo quando está mais valorizado, entendeu? É um dos jogos que existem. Então, se você tem um número X de empresas e agora tem X menos 39, você tem menos empresas sendo negociadas, você tem menos oferta para ser comprada, né? E você tem uma demanda, uma enxurrada de dinheiro em dólar entrando. E ainda nem tem os dos reais que eu tô falando, de banco, fundo, agente. Então esse é um segundo gatilho que pode ser destravado com esse juro real fechando. Esse juro real fechando, você tem uma bolsa andando muito. No final do vídeo eu vou falar o valor justo que a XP, por exemplo, espera se esse juro fechar, tá bom? Fica com a gente. E aí, quando a gente olha os setores que mais andaram na bolsa, a gente tem, por exemplo, metal e siderurgia, commodities e alguns setores que ficaram um pouco para trás. Coloca a imagem na tela que ele vai mostrar exatamente aqui, gente. Observem que ele vai mostrar hoje, PL, e vai mostrar a média. Se tiver abaixo da média, é aquilo que eu falei. Não quer dizer que vai subir amanhã, daqui a 10 dias, mas a tendência é que ele regrida para a média em algum momento. Então você tem alguns setores mais descontados hoje, que seria energia, por exemplo, a Petrobras. Estou dizendo que a Petrobras é mais descontada, mas setores desse ramo, energia, saúde, uma rede dó da vida. Você tem também a parte de consumo discricionário, a loja Renner, essas empresas de varejo, elas tendem a performar melhor quando você tem os juros mais baixos, porque as pessoas elas têm o estímulo em gastar ao invés de investir. Então isso melhora o balanço das empresas. Então são empresas hoje, setores que têm uma boa perspectiva caso o cenário continue bom. O que eu acho importante que você tenha atualmente? Muito cuidado, tá? Se você não for uma pessoa tão agressiva, boa parte da festa já passou em bolsa. Procure gestores que tenham especialidade, vá para ETFs que sejam diversificados, não concentra muito em um papel só. Se o seu papel ele andou muito, se você tinha Vale saiu de 50 e pouco para 80, 88, realiza um pouco desse lucro talvez, bota no bolso, roda para outro lugar, passa por uma renda fixa, para uma criptomoeda que caiu, para uma ação que ainda tem um desconto mais relevante. Não fica preso necessariamente que Vale, que é algo que o pessoal compra muito, foi para 120 que ela vai voltar. Isso é um tema que a gente já falou no vídeo de ancoragem. Não tem nada que diga que ela vai sair agora para 120. E aí, como eu prometi para vocês, hoje a XP, né, que é uma das casas que pode fazer análise, né, e trazer para gente algumas métricas, ela fez cenários pessimistas, base e otimistas. Como eu falei no começo do vídeo, o juro real, esse inflação mais alguma coisa, é um destrave para a bolsa andar mais. Então eles fizeram, se esse juro real sair de inflação mais 7 para inflação mais 8,5, a bolsa deveria negociar algo em torno de 150 mil pontos, 140. Coloca a imagem na tela. Se ela negocia ao que está negociando hoje o juro real, inflação mais 7, 7,30, ela fica na faixa dos seus 190 mil pontos. Agora, se esse juro real fecha para inflação mais 5, 5,5, a bolsa tenderia aí para na faixa de 225 mil pontos, tá, gente? Então, assim, de novo, vou recapitular o que a gente falou. Muito já andou, precisamos de novos gatilhos ou de que o mundo continue olhando para o Brasil como uma oportunidade de diversificar o que estava concentrado nos Estados Unidos. Lembra da imagem que a gente colocou lá atrás, comparando com Colômbia, África do Sul, Índia? Comparar com esses países, a gente ainda tem espaço, mas assim, a gente tem que fazer o dever de casa também no Brasil, né? O Brasil tem que fazer o dever de casa para continuar atraindo investimento estrangeiro, tá bom? Então, gatilhos locais como fechamento de juros futuro, não estou falando da Selic. A Selic pode ser um gatilho caindo, mas eu estou falando do futuro. Essa inflação mais caindo é mais um gatilho para a bolsa andar, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu tentei trazer algo que fosse bem embasado para vocês, uma historinha que ajudasse. Tá? Eu acho que isso é um tema que traz muita dúvida atualmente e peço para você se inscrever no canal, compartilhar com alguém que possa ter dúvida de bolsa, de investimentos. Eu acho que isso é muito educativo para vocês, o momento que a gente vive, né? A gente vê bolsa no Brasil ser um pouco rechaçada pela história que a gente já viu e agora andou muito. Compro agora, não sei, enfim. Gente, pé no chão. Então, compartilha com seus amigos para eles também não perderem dinheiro. Fica com a gente, se inscreve no YouTube, no Instagram, segue a gente também, que a gente traz um pouco do bastidor do que a gente fala aqui, tá? Perguntas e respostas, enfim, a gente tem um canal de troca talvez mais fácil do que aqui no YouTube. Tá bom, gente? Valeu, um abraço.